O que é destaque nesta edição. Almeida anuncia a equipe de transição. Manaus fecha outubro com a melhor taxa de ocupação hoteleira do país. Cidade pode ficar sem ônibus. Rodoviários ameaçam paralisar na quinta-feira. Ou em Santa Catarina. Com tiroteios e incêndios, quadrilha sitia centro de Criciúma e faz reféns em assaltos a bancos. Conta de luz terá cobrança extra a partir desta terça-feira. Desmatamento na Amazônia bate novo recorde e sobe 9,5% em um ano. HIV ainda infecta 1,7 milhão de pessoas a cada ano e mata cerca de 690 mil. Moderna pede autorização para uso emergencial de vacina nos Estados Unidos. Bandidos da catraca assaltam 2 ônibus na cidade nova e estrada do aeroporto. Soldado da aeronáutica morre após colidir carro com um caminhão no distrito industrial. Matadores do carro branco desovam corpos nas matas de Santa Etelvina e Monte das Oliveiras. Um dos homens com 15 facadas foi degolado. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Manaus teve uma segunda-feira de muita chuva e temperatura máxima de 29 graus. E hoje não deve ultrapassar os 30 graus, já que o clima-tempo diz que é de 67% a probabilidade de chover 15 milímetros. O dia amanhece com 24 graus e 96% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 1º de dezembro. Chegamos aos 335 dias do ano. Faltam 31 dias para terminar 2020. É o dia de Santo Elígio. Também comemoramos o dia do casal. Dia do numismata. Dia do imigrante. E o Dia Internacional de Combate à AIDS, instituído pela ONU. Na mitologia grega era o dia do festival de Poseidon, o deus dos oceanos. Esta é a edição 85.012 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu 6 centímetros. A leitura de ontem, seu nível em relação ao mar era de 17 metros e 51 centímetros. Já havia subido 91 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. 5:48. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. A partir da próxima quinta-feira, os ônibus em Manaus podem parar. A ameaça foi feita pelo Sindicato dos Rodoviários do Amazonas nesta segunda-feira. A greve foi decidida pela falta do pagamento do 13º salário da categoria. Os profissionais ainda reivindicam a continuidade da função de cobradores que será extinta pelas empresas. De acordo com o sindicato, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região já tem uma liminar determinando uma operação mínima de 85% da frota. O pedido foi feito pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiro do Amazonas, o Sinetran. O percentual de 15% destinado à paralisação se deve ao período de pandemia. O desembargador José Dantas entendeu que esse momento não permite maiores restrições ao serviço. Sobre a reivindicação quanto à extinção da função do cobrador, o magistrado disse que a demanda não tem fundamento na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Caso o percentual da frota em operação não seja respeitado, os sindicalistas podem pagar multa de 50 mil para cada hora de paralisação. E, de acordo com o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, as empresas estão conversando para verificar fontes de recursos para o pagamento do 13º da categoria. Roberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia meu amigo Itamar Jardina e bom dia a você também, o último do Jornal da Manhã. E a velha história se repete, as empresas estão conversando para verificar fontes de recursos para o pagamento do 13º salário dos rodoviários que ameaçam paralisar, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, e o ouvinte do Jornal da Manhã, é bom que, que o ouvinte saiba, as empresas parece que pedem para que haja greve. Rapaz, não pagam o 13º, é férias acumuladas, outros benefícios que eles não pagam, assinam lá o papel nos acordos, tanto lá no Tribunal do Trabalho, na frente dos trabalhadores, depois não cumprem. Tem trabalhador aí que já está completando 2 anos, Paulo Guerra, fica de férias a primeira vez, não recebe, aí volta de férias, trabalha mais um ano e não recebe férias de novo. E agora, essa questão aí do 13º também, que as empresas ameaçam não pagar os trabalhadores.
Peregrini, bandidos da catraca assaltaram 2 ônibus durante a noite. Foi na Cidade Nova e na estrada do aeroporto. Uma passageira, inclusive, chegou a ser agredida porque estava se recusando a entregar seus pertences a um dos bandidos. Pois é, né, Paulo? Como se não bastasse aí o atraso no 13º, o pagamento de férias que não é feito, o cobrador e motorista ainda passam por esse constrangimento. O mesmo acontece também com os passageiros, Paulo. E ontem, mais uma vez, os modus operantes não foram diferentes. Eles usaram de muita violência, de agressão contra os passageiros. Essa senhora que você relatou aí, e fez muito bem, Paulo, ela apanhou para não entregar a bolsa dela, coitada, com o celular que ela ainda estava pagando, apanhou e ainda teve o celular roubado. Ficou em pânico, a polícia chegou e infelizmente fugiram a pé e ainda, né, fugiram para a mata, ameaçando ainda, intimidando as pessoas, atirando no ônibus. Os ônibus assaltados das linhas 046 e 354, assaltos aconteceram no conjunto Ribeiro Júnior na Cidade Nova e na Avenida Santos Dumont, também conhecida como Estrada do Aeroporto, e próximo ao aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes. Pois é, Paulo, e não parou por aí, né? O primeiro assalto de ontem começou já em plena luz do dia, quando os passageiros conseguiram capturar o assaltante que estava fazendo aquele ônibus lá. Os passageiros estavam refém desse homem, ele estava bastante alterado lá na Avenida Altasmirim, na Grande Circular. Na Zona Leste o negócio é diferente, meu irmão. Aí os bandidos entraram no ônibus da linha 678, Paulo, os passageiros pegaram, mas rapaz, deram uma pisa, foi uma pisa que ele teve que ser levado antes de ser preso, né? Foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. A Polícia Militar foi acionada e se não chega mais rápida no local, Paulo, a situação desse bandido teria ficado muito pior. Pelegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Começando a clarear, Paulo, nós começamos aí com o tempo muito nublado durante a noite e madrugada, havia aquela neblina na área da zona norte de Manaus, mas agora está clareando, viu, Paulo? Está bem melhor, vamos comparar com ontem, 90% melhor, bem mais claro, Paulo, e parece que vai dar uma melhorada em relação à chuva. Pelo menos parece, que amanheceu claro por aqui. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo sobre esses matadores do carro branco. 2 corpos, né, Pelegrini, foram desovados. 2 corpos, Paulo, um no bairro Monte das Oliveiras, comunidade Agnus Dei, os matadores do carro branco, e aconteceu também na comunidade Vera Cruz, aí já é bairro de Santa Catarina, Paulo. Os 2 homens foram mortos e desovados nas mesmas características e também por ocupantes de um carro branco. Pode ser que tenham sido os mesmos bandidos, Paulo. Até daqui a pouco, Pelegrini. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra, mas se antes, um abraço para a dona Rosa, lá no ramal do Purupuru, pessoal do Purupuru, aquele abraço, e ela está na companhia do seu esposo, um senhor também, o seu Braga, estão lá, Paulo Guerra, já que hoje é dia do casal, a gente homenageia aí a todos os casais aí do interior do estado, aquele pessoal que trabalha na lida, trabalha na roça, na plantação, na pesca, e hoje em especial para dona Rosa, lá no Purupuru, e pro seu Braga. É contigo, Paulo. 5h54 em Manaus. Um estacionamento na Avenida Joaquina Sarmento, no centro de Manaus, ficou alagado e 12 carros ficaram submersos depois da forte chuva que atingiu Manaus ontem. Outros 5 estabelecimentos também ficaram parcialmente alagados na área central da cidade. 5 linhas que atendem bairros da zona sul de Manaus voltam a trafegar a partir desde ontem, na ponte Antônio Plácido de Souza, a ponte do Educandos, reinaugurada após obras. A circulação das linhas foi desviada para outras ruas dos bairros de Educandos e do Morro da Liberdade durante a obra. As linhas 704, Betânia Centro, 705, Mauazinho T2, Centro, 706, Mauazinho, Panher, Centro, 711, Mauazinho T2, Centro, e 004 Circular T2 Educando e Centro irão retomar seus antigos itinerários e assim encurtar o percurso, em direção ao centro. A linha 625, Nova República Educando e Centro, irá manter o atual itinerário para atender os usuários que atualmente fazem embarque e desembarque na Avenida Lourenço Braga. E de acordo com a Prefeitura, a linha 707 Educandos, Avenida Lourenço Braga Centro, será substituída pelas linhas que retornam ao antigo itinerário. Além disso, a linha 625, que estava no itinerário
semáforo provisório passará a ser permanente. Prefeitura de Iranduba divulga números da primeira viagem da UBS Fluvial às comunidades ribeirinhas. A Unidade Básica de Saúde Fluvial Sadi Ramos fez a sua primeira viagem de atendimento às comunidades da Ilha da Marchantaria e Furo do Paracuúba, na calha do Rio Solimões, Acajatuba, Tumbira e Terra Preta, na área do Rio Negro, no período de 25 a 29 de novembro passado. De acordo com o secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, durante a primeira viagem foram realizados 451 atendimentos nas áreas de clínica geral, odontologia, enfermagem, nutrição, preventivo do câncer de colo do útero, serviço social e vacinação humana. Foram também administradas 270 doses da vacina antirrábica que previne contra a raiva animal. Na noite de ontem, o secretário da Censa, Hamilton Gadelha, avaliou a primeira viagem da Unidade Básica de Saúde Fluvial. Essa viagem é uma viagem experimental, porque a primeira viagem nós tínhamos que analisar como se comportaria a equipe, né, acomodações, os profissionais, os técnicos que foram, para nós fazermos os ajustes necessários. Essa foi a determinação do nosso prefeito, Chico Doido. Está muito feliz, foi um sucesso, a comunidade está feliz. Esse é o objetivo da UBS Fluvial, atender essas demandas que estão lá na ponta, é o povão que muitas vezes não tem condições de se deslocar de suas comunidades. Então, com a UBS Fluvial, nós estamos chegando lá aonde está os nossos usuários, né, os nossos irmãos ribeirinhos. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h58 em Manaus. A campanha Zero Dívida, a partir desta terça-feira, vai oferecer descontos para clientes com débitos em aberto, anunciou a concessionária Águas de Manaus. Serão oferecidos descontos nos valores de multas e juros que podem chegar até 80%. Para evitar aglomerações e manter os cuidados diante da pandemia de Covid-19, a concessionária fará a campanha de maneira virtual, através de seus canais digitais. O primeiro juizado especializado no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, o juizado Maria da Penha, mudou de endereço e já está funcionando no setor 1 do 5º andar do Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro de São Francisco. Agora, os 3 juizados Maria da Penha da comarca de Manaus passam a funcionar no mesmo endereço. Em alusão à campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania promove no dia 7 de dezembro a primeira caminhada e corrida virtual dos homens pelo fim da violência. A Comissão Permanente de Concursos COPEC do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, realizará no próximo domingo, dia 6 de dezembro, as provas do processo seletivo. As vagas são para cursos técnicos e especializações técnicas nas modalidades de ensino à distância e ensino presencial. Concorrerão 6.435 candidatos, sendo 3.341 em Manaus e 3.094 no interior do estado. Na capital, o Sertão ofertará 1.220 vagas, sendo 650 para cursos técnicos, 330 para especializações técnicas, 80 para cursos EAD e 160 para especializações técnicas na modalidade de educação à distância. Para os municípios amazonenses serão disponibilizadas 2.120 vagas, dessas 1.760 são cursos técnicos, 120 para especializações técnicas, 40 para técnico indígena, 40 para cursos técnicos EAD e 160 para especializações técnicas em EAD. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo bem bom, porém sujeito à instabilidade, a temperatura de 24 graus. Chama atenção em nível nacional é o que aconteceu lá em Santa Catarina, a cidade de Criciúma, que foi sitiada por bandidos. A quadrilha que invadiu o prédio de uma agência bancária para roubar cofre da tesouraria na madrugada de hoje deixou diversas notas de dinheiro jogadas pelas ruas de Criciúma, no sul do estado. 4 homens foram detidos pelo furto das cédulas abandonadas pelos criminosos. Segundo a Polícia Civil, eles foram encontrados em um apartamento com mais de R$810 mil. 2 suspeitos de 24 e outro de 27 e 28 anos devem ser encaminhados para a cadeia. Segundo a polícia, foi levado o dinheiro do cofre que era o alvo do grupo de criminosos.
O valor total do roubo ainda não foi divulgado. A explosão provocada durante a ação danificou a estrutura da tesouraria regional, que fica anexa a uma agência bancária no centro do município. Além disso, o bando fortemente armado provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à cidade, atirou contra o batalhão da Polícia Militar, usou reféns como escudos. Durante a ação, que durou pouco mais de 1 hora, os criminosos efetuaram diversos disparos. 2 pessoas ficaram feridas, um policial militar e um vigilante. Responsável pelo caso, o delegado Ulisses Gabriel afirmou que o dinheiro que a quadrilha não conseguiu levar ficou abandonado pelas ruas nas bolsas e mochilas dos bandidos. Todas as notas já foram recolhidas e a polícia vai tentar identificar se mais pessoas pegaram o dinheiro espalhado pelas ruas do município. 6h05, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Chuva dos últimos dias prejudica a atividade de pavimentação nas obras da duplicação da M070 à estrada Manuel Urbano. As atividades estão paradas desde que começou o período chuvoso, já que os trabalhos com asfalto quente exigem solo seco. A chuva possui impacto direto no serviço das equipes de trabalho, por não ser possível aplicar o asfalto quando o solo está molhado. Isso inclui não só o dia de precipitações, mas também os subsequentes. Os serviços de pavimentação asfáltica acabam ficando prejudicados, ocasionando existência de buracos e muita lama nos trechos inacabados. Durante a visita do governador Wilson Lima em Manacapuru, falamos sobre a conclusão da obra de duplicação. E ouçam o que ele falou. A gente depende muito desse período de estiagem, né? O período chuvoso chegou, a gente está trabalhando agora na colocação da sinalização e também do meio-fio. Fica que a conclusão dela ficará para o ano de 2021. Mas eu estou com o coração partido aqui, porque eu queria entregar a M070 esse ano, né? Mas infelizmente não vai ser possível. De qualquer forma, as máquinas continuam trabalhando naquilo que é possível a gente fazer, na colocação desse sistema de drenagem ali nas laterais e outras atividades que são possíveis com esse período chuvoso. Está chovendo muito. Bem, Paulo, chega dezembro e lá se vai mais um ano de espera por essa tão desejada duplicação. O que era para ser feito em pouco mais de um ano, já caminha para o 5º ano. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Este asfaltamento e duplicação da M070 é uma verdadeira novela, uma novela de 1.500 capítulos. Vamos ver quando é que vai acontecer o final dessa novela. Foi prorrogada até 18 de dezembro a segunda etapa da atualização cadastral de animais nos 13 municípios amazonenses do Bloco 1 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Inicialmente, a notificação de rebanhos estava programada para encerrar nesta segunda-feira, dia 30 de novembro. A portaria que alterou o prazo foi publicada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF, no Diário Oficial do Estado no último dia 26. Os produtores deverão se dirigir à unidade local de sanidade animal e vegetal, onde sua propriedade estiver cadastrada para realizar a notificação. O Ministério Público do Amazonas, por intermédio da 63ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Ordem Urbanística PROURB, abriu de ofício procedimento administrativo para apurar, junto ao Poder Público Municipal, as informações técnicas da construção de uma ciclovia na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, que teria provocado o estreitamento das faixas de rolamento de veículos. O Ministério Público do Amazonas quer apurar se houve infração da obra às normas técnicas da ABNT. O promotor de justiça Paulo Estélio, titular da 63ª Procuradoria, determinou o envio ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, de expediente solicitando manifestação a respeito da referida obra, indicando a legislação que embasou a diminuição no tamanho das faixas de rolamento, disse Paulo Estélio. O prazo para que se prestem informações é de 10 dias. A ciclovia foi construída em ambos os sentidos, do trecho que vai da Igreja da Restauração até a rotatória da Avenida do Turismo. Esse fato tem dificultado a dirigibilidade de veículos na referida via pública e colocando em risco a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, concluiu Paulo Estélio. 6h09 em Manaus.
O Amazonas registrou 209 novos casos de Covid-19, totalizando 178.200 casos da doença no estado, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgados nesta segunda-feira. 178.200 casos confirmados no Amazonas até ontem, 70.799 são de Manaus, o que corresponde a 39,73%. E 107.401 do interior do estado, 60,27%. O número de mortos chega a 4.894. Hoje está sendo lançado um portal que vai reunir informações sobre cultura e entretenimento na Amazônia. A jornalista Ediane Mafra, criadora do novo portal, diz que ele traz seção de notícias, vídeos, podcasts e agenda de eventos. A ideia é concentrar em uma única plataforma matérias jornalísticas sobre arte, cultura, entretenimento, moda, turismo, gastronomia, religião e Amazônia. Artistas e profissionais da cultura também contam com um canal para divulgar produtos e serviços, além de informações sobre emprego e editais de incentivo financeiro. A Amazonas Energia, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, está oferecendo grande oportunidade para clientes que desejarem quitar seus débitos junto à distribuidora e se estenderá até o dia 31 de dezembro. Durante o período, o cliente terá direito a descontos e condições especiais com parcelamentos diferenciados, podendo realizar o pagamento nos cartões de crédito ou débito. Casos de pagamentos à vista, o cliente terá descontos de 100% dos juros, multas e correções. Podem participar da campanha de negociação cliente de todo o estado, residenciais, comerciais, industriais e rurais. Nesta terça-feira, às 14 horas, hora Manaus, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e o Banco da Amazônia, o BASA, buscarão reunir as principais lideranças municipais recém-eleitas na Amazônia Ocidental, estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, para apresentar possibilidades de apoio que podem prestar aos governos locais no processo de planejamento estratégico com foco no desenvolvimento regional. O Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, prorrogou até o próximo dia 15 o prazo para os prefeitos responderem ao questionário referente ao Índice de Efetividade de Gestão Municipal, o IEGM, disponível no portal e-Contas do TCE. É item obrigatório nas prestações de contas anuais a partir do exercício financeiro de 2019 e teria de ser respondido até 30 de novembro. No entanto, segundo o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, o prazo foi prorrogado após mudanças no método do envio. A hora 6:12. Seguindo a tendência apontada em agosto de 2020 pelo boletim do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, Manaus registrou em outubro passado a maior taxa média de ocupação hoteleira do país, com 47,72% dos leitos ocupados. No ranking da FOP, a capital amazonense é seguida de Vitória, com 45,92%, Recife com 43,45% e Belém do Pará com 41,77%. Em relação ao outubro de 2019, Manaus apresentou a segunda menor queda nacional, na ordem de 39%, superada apenas por Recife, com menos 37,9%. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, instaurada pela Assembleia Legislativa para apurar suspeita de desvios de dinheiro público durante a pandemia de Covid-19 e em gestões anteriores, foi entregue ao Ministério Público do Amazonas nesta segunda-feira. O documento também já foi entregue à Controladoria Geral da União. O objetivo é dar aos órgãos de controle acesso a todo o material obtido pela comissão. De acordo com o Procurador-Geral Alberto Nascimento Júnior, o documento vai passar por análise jurídica para que medidas sejam tomadas a partir das informações apuradas. O prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, divulgou ontem nomes que vão compor a equipe de transição para que ele assuma o cargo de chefe do Executivo Municipal em 2021. O prefeito eleito também anunciou o nome do vice-prefeito eleito Marcos Ota como secretário de Obras. O secretário de Obras, também conhecido como secretário de Infraestrutura. Ainda no domingo, Almeida divulgou o técnico da Secretaria de Estado da Fazenda, Luiz Gonzaga Campos, para dirigir a Secretaria Municipal de Finanças. O procurador do Estado, Tadeu Souza, vai presidir a comissão. De acordo com o prefeito eleito, Souza deverá pedir afastamento do cargo para atuar na transição. Luiz Campos, Regina Fernandes, Dulce Almeida, Clécio Freire, Célio Bernardo, Alessandro Moreira, Ebenezer Bezerra, Sabá Reis, Renato Júnior, além de Luiz Cláudio Cruz, Luiz Gonzaga e Marcos Ota, vão compor
a equipe. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada e início de manhã. Roberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Pronto Socorro 28 de agosto viveu um plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Já no Pronto Socorro João Lúcio, podemos classificar também como uma noite e madrugada muito tranquila no gigante da zona leste da cidade. Já no Pronto Socorro Platão Araújo. O Platão Araújo fica no coração da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Chegou totalmente mutilado. Foi uma queda de moto. Esse acidente aconteceu na ladeira do conjunto Castanheiras e foi à noite de ontem. Outra pessoa que deu uma entrada em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo foi uma pessoa que levou tiro, vítima de arma de fogo, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Além de um ladrão também deu entrada. Ele estava tentando assaltar um ônibus da linha 678. A população pegou, deu-lhe uma pisa, mas deu-lhe uma pisa. E os profissionais do Platão Araújo, os médicos, os técnicos de enfermagem não fazem distinção lá. Lá as pessoas entram e são salvas lá no pronto-socorro Platão Araújo. E de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um show de bola. O trabalho da Secretaria de Segurança, dos profissionais da Polícia Militar e da Polícia Civil do Amazonas. Carros foram recuperados, 6 motocicletas e 4 carros com restrição de roubo foram localizados, foram recuperados pela polícia. Grande trabalho da Polícia Militar. Paulo Guerra, os carros foram encontrados lá no bairro Colônia Antônio Aleixo e lá também o rapaz foi preso. Outros carros foram encontrados aí, Paulo, em diversos bairros da cidade, como Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Antônio Aleixo, Colônia Terra Nova, Compensa, Distrito Industrial, Educandos, Gilberto Mestrinho e Tancredo Neves. Em todos esses bairros, a polícia conseguiu recuperar carros e motos. Uma moto Honda preta, Paulo, uma moto Honda vermelha, moto Honda azul, uma Bis também, uma motocicleta Titan, um carro Gol, um carro Fiat, um carro Gol cinza, um Gol branco. Todos esses carros foram recuperados pela polícia. Não adianta me ligar. Quem teve carro roubado tem que ir lá na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Eu não anotei nenhuma placa de carro roubado. Então nem adianta ficar ligado. Vê, Pellegrini. Às vezes o dono tem preguiça de procurar. É lá na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Eu não anotei placa de moto nenhuma, nem de carro. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez a violência tomou conta nos coletivos da cidade. Conforme nós já conversamos, Paulo Guerra, no nosso primeiro momento aqui no Jornal da Manhã, que os ônibus da linha 046 e 354 foram assaltados à noite de ontem. E em um dos casos, Paulo Guerra, uma passageira barbaramente, cruelmente, covardemente agredida após entregar seus pertences. Uma senhora, rapaz, apanhou desses bandidos. O primeiro caso aconteceu lá no conjunto Ribeiro Júnior e o segundo lá na Cidade Nova. Tudo lá para as bandas da zona norte da cidade, ali nas proximidades do terminal 3. Um bandido assaltante de ônibus levou uma pisa. Ele foi assaltar o ônibus da linha 678, ali na Avenida Altaz Mirim, também conhecida como Grande Circular. A polícia foi acionada, mas antes da polícia chegar, ele pegou um piau, pegou uma pisa bem merecida e ainda, se não é a chegada da polícia o mais rápido possível, ele teria partido dessa para pior. Ou como seria bom. Ele conseguiu escapar, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido. Bandido desgraçado, mas pegou uma pisa, com certeza que as costelas devem estar doendo, a cabeça também, levou uma pisa. A população, quando pega um bandido desse, não é recomendável não vá reagir a assalto não. Quando der, tá ali. Apareceu esse daí ontem lá
lá na Avenida Altasmirim, e acabou pegando uma pizza de Populares. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem de 37 anos, um bandido, um desgraçado, um mau elemento, um lixo humano, estuprou uma criança de apenas 12 anos de idade. A pequena menina estava indo fazer um trabalho escolar. Quando passava pela rua, foi puxada por esse homem, levada para uma casa abandonada, e lá ele consumou o estupro. Segundo as primeiras informações, ele é da religião Umbanda, é famoso lá na área onde ele mora, esse desgraçado, lá na rua Belfort Roxo, no bairro Jorge Teixeira. Desgraçado, vagabundo, violento, bandido, um desgraçado, lixo humano, 37 anos de idade, e acabou estuprando uma garota de 12 anos. Arrastou a criança para dentro de uma construção. Rapaz, que desgraçado. Tomara que lá na cadeia ele pegue Covid e vá e parta desta para pior. Falando em passar desta para pior, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte no bairro Monte das Oliveiras. Paulo Guerra e ouvintes, foi na comunidade Agnus Dei, um carro branco desovou um corpo lá na área, foi no Monte das Oliveiras, e ontem, era a manhã de ontem, era por volta de 9h10 da manhã de ontem, quando o programa do garotinho Valdir Correia trazia informação de que um homem também foi encontrado morto lá no bairro Santa Etelvina, lá na comunidade Vera Cruz. E também, Paulo Guerra, ocupantes de um carro branco foi que fizeram a desova desse corpo. A polícia já trabalha com a hipótese de ter sido os mesmos homens ocupantes desse carro branco estejam envolvidos nos dois crimes. Profundamente lamentável. Acidente de trânsito na Avenida dos Oitis, que é a extensão da Avenida Buriti, no Distrito Industrial. O Lucas Leal, de apenas 20 anos, soldado da aeronáutica, bateu de frente o seu Palio de cor cinza de frente com o caminhão. Ele acabou morrendo na hora, infelizmente. O rapaz estava a caminho do trabalho quando o seu carro aquaplanou, saiu da pista e colidiu de frente com o caminhão. Infelizmente, o Lucas Leal, de apenas 20 anos de idade, rapaz trabalhador, gente boa, da melhor qualidade, acabou perdendo a vida, né? A gente lamenta profundamente, e que Deus conforte a dor da família do Lucas Leal, que Deus conforte a cada um. A gente imagina aí a mãe, o pai desse rapaz, o sofrimento que está passando com uma morte absurda dessa de um rapaz de apenas 20 anos. Lamentamos profundamente. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Foi agora há pouco! Foi agora há pouco! Ali na descida do bairro Monte Sião, pela Avenida Max Teixeira, um homem em circunstâncias ainda desconhecidas foi morto na faca! Foi morto a golpes de faca. A informação chegou agora há pouco através do meu amigo Coveiro. Não vou dizer o nome dele, né? Mas é Coveiro. Ele é, né, homem da polícia e acabou me passando essa informação. Alô, Walter Coveiro, aquele abraço. Ele lá na Max Teixeira vinha passando, viu o corpo e ligou logo para a unidade externa do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes, o corpo continua no local, Departamento de Perícia Técnica Científica está realizando o seu trabalho, bem como uma viatura, né, e seus profissionais da delegacia especializada em homicídios e sequestros
também já está no local. A polícia militar está isolando a área. Nesse momento, na Max Teixeira ali, você lembra ali onde era Manaus Show Club ali? Legal, aquele local de desfrute. Lá do outro lado da rua tem um beco que vai bater no meu sinal lá embaixo. Pois é, foi nesse beco que aconteceu esse crime e foi agora há pouco um homem conheceu a morte na ponta de uma faca. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, mais uma vez interagindo com nossos ouvintes. Encontrei hoje uma fã de Eduardo Silva, onde estava no Instituto Médico Legal. Ele estava lá. O nome dele é Antônio, mas também é conhecido como Tonha. A Tonha lá da zona leste da cidade, um travesti, gente boa da melhor qualidade, disse que é fã de Eduardo Silva. Ela me disse: ai, Pelegrino, nesse frio eu queria conhecer Eduardo, sou fã da voz dele. Aí é contigo, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Últimas notícias. A Caixa libera nesta terça-feira novos saques e transferências do auxílio emergencial para aniversariantes de outubro que não estão inscritos no Bolsa Família. O dinheiro liberado faz parte dos ciclos de pagamento 3 e 4. Uma quadrilha sitiou o centro de Criciúma, no sul de Santa Catarina, para assaltar bancos no início da madrugada de hoje, espalhando terror entre os moradores. O bando fortemente armado invadiu agências, arrombou caixas eletrônicos, provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à cidade, usou reféns como escudos e atirou várias vezes. 2 pessoas ficaram feridas, um policial militar e um vigilante. O ataque durou mais de 1 hora e a prefeitura pediu ajuda a batalhões de municípios vizinhos e também para a cidade do Rio Grande do Sul. A polícia prendeu 4 pessoas que pegaram R$810 mil abandonados pelos criminosos. Assaltantes não conseguiram carregar todo o dinheiro e deixaram parte para trás. O Brasil registrou média de 35,4 mil casos de Covid por dia na última semana, sendo o maior patamar em quase 3 meses. O total de óbitos passa de 173 mil. Nesta segunda-feira, 8 estados apresentaram alta na média móvel de Santa mortes. Catarina, Espírito Santo, Acre, Amazonas, Rondônia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. O eleitor que não compareceu às eleições realizadas no último domingo tem até 60 dias para justificar a ausência na Justiça Eleitoral. A justificativa deverá conter a documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito. A requisição pode ser feita por meio do aplicativo de celular e-título, pelo sistema Justifica ou por meio do comparecimento a um cartório eleitoral para a entrega do requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser preenchido. O requerimento pode ser enviado pelos correios ao juiz da zona eleitoral na qual o eleitor for inscrito, acompanhado da documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito. O eleitor que deixou de votar e não justificou a ausência no dia da eleição poderá apresentar a justificativa até 14 de janeiro de 2021, ausência no primeiro turno, e até 28 de janeiro de 2021, ausência no segundo turno. A Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal que seja rejeitada uma ação do governo do Rio de Janeiro contra a destinação obrigatória para a saúde e educação das receitas geradas pelos royalties da extração de petróleo e gás natural. O Supremo Tribunal Federal adiou a conclusão do julgamento de uma das ações que discute se o presidente Jair Bolsonaro pode bloquear seguidores em perfis oficiais nas redes sociais. O ministro Nunes Marques apresentou destaque e, na prática, retirou o julgamento do plenário virtual. Com isso, os ministros deverão se reunir em uma sessão do STF para discutir o tema, o que não tem data prevista. E atenção. A diretoria da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu em reunião extraordinária realizada ontem reativar a sistemática de acionamento das bandeiras tarifárias. Aplicando a metodologia, ficou estabelecida a bandeira vermelha patamar 2 em dezembro, com custo de R$6,243 para cada 100 kWh,
consumidos, resultando em cobrança extra na conta de luz dos consumidores, já a partir desta terça-feira, 1º de dezembro. Em maio deste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, a ANEEL havia decidido manter a bandeira verde acionada até 31 de dezembro deste ano, mas a queda no nível de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas e a retomada do consumo de energia levaram à revisão da decisão nesta segunda-feira. De acordo com números oficiais do governo federal divulgados nesta segunda-feira pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a área da Amazônia desmatada entre agosto de 2019 e julho de 2020 foi de 11.088 quilômetros quadrados, equivalente a quase 2 vezes o Distrito Federal, que tem 5.812 quilômetros quadrados. Conforme o Instituto, o aumento é 9,5% maior em relação ao período anterior, agosto de 2018 a julho de 2019, que registrou 10.129 quilômetros quadrados de área desmatada. Em um evento na sede do INPE, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, afirmou que o combate ao desmatamento com o emprego das Forças Armadas começou atrasado, mas ele defende que surtiu efeito, já que as estimativas indicavam um aumento de 20% e o número ficou em 9,5%. A empresa americana Moderna pediu autorização de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. A agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, informou que agendou uma reunião para 17 de dezembro com seu comitê de vacinas para discutir a solicitação. Segundo o jornal New York Times, se houver aprovação, os primeiros americanos podem receber a vacina já no dia 21 deste mês. Nesta segunda-feira, a farmacêutica disse que os resultados completos de um estudo em estágio final mostram que seu imunizante foi 94,1% eficaz, sem preocupações sérias de segurança. A empresa tem planos de pedir autorização para uso emergencial na Europa também. Este 1º de dezembro, dezenas de artistas, celebridades e desportistas se unem ao Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, e parceiros da agência num concerto global por justiça social. O evento virtual conta com nomes como Angelique Kidjo, Annie Lennox, o guitarrista Carlos Santana, o cantor Dudu Nobre, a cantora Billie Eilish e o ex-baterista do grupo Beatles, Ringo Starr, entre dezenas de participantes. O objetivo é inspirar as pessoas a agirem pela paz, justiça e igualdade em todas as partes do mundo. O mensageiro da paz da ONU, o violoncelista Yo-Yo Ma, também tem presença confirmada ao lado da cantora britânica Ellie Goulding e dos atletas americanos Sue Bird e Megan Rapinoe. No Dia Mundial de Combate à AIDS, marcado nesse 1º de dezembro, a ONU diz que a data é um lembrete da necessidade de manter o foco em uma pandemia global que ainda persiste quase 40 anos após o seu surgimento. Em 2020, o tema do Dia Mundial da AIDS é solidariedade global, responsabilidade compartilhada. Este ano, a atenção do mundo está focada na Covid-19 e como as pandemias afetam vidas e meios de subsistência. Em mensagem sobre a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembra que, apesar dos sucessos significativos, a emergência da AIDS ainda não acabou. O HIV ainda infecta 1,7 milhão de pessoas a cada ano e mata cerca de 690 mil. Um fenômeno astronômico que não acontece desde a Idade Média poderá ser observado no dia 21 de dezembro, logo após o pôr do Sol. A proximidade entre Júpiter e Saturno fará com que esses dois corpos celestes pareçam um planeta duplo. A proximidade entre os dois planetas já está ocorrendo e entre os dias 16 e 25 de dezembro, a percepção será de que eles estarão separados por menos de que um diâmetro de lua cheia. Na noite de maior aproximação, em 21 de dezembro, eles se parecerão com um planeta duplo, separados por apenas 1/5 do diâmetro da Lua, explica o astrônomo da Rice University, Patrick Hartigan. Embora as melhores condições de visualização sejam próximas ao Equador, o fenômeno poderá ser observado em qualquer lugar da Terra,
se o clima permitir. Hartigan explica que a dupla planetária aparecerá baixo no céu ocidental por cerca de 1 hora após o pôr do sol todas as noites. Para a maioria dos observadores do telescópio, cada planeta e várias de suas maiores luas estarão visíveis no mesmo campo naquela noite, acrescentou. Segundo o astrônomo, alinhamentos entre esses dois planetas são bastante raros, ocorrendo uma vez a cada 20 anos ou mais. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Paralisação do BRT é encerrada após a empresa se comprometer a pagar o 13º salário. A Folha de São Paulo. Um dia após a eleição, Dória anuncia recuo da quarentena para a fase amarela em São Paulo. O estado de São Paulo. Conta de luz ficará mais cara a partir desta terça com volta de taxa extra. Planalto Centrão, capital da República, Correio Brasiliense. Suspeito de hackear sistema do TSE tem sigilo de dados derrubado. Valor econômico. Desmatamento na Amazônia sobe 9,5 para a maior área desde 2008. Estado de Minas. Ônibus por aplicativo é testado na estação São Gabriel e em outras regiões de BH. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco volta a incerteza sobre liberação de eventos com público acima de 300 pessoas. Fortaleza Diário do Nordeste. Maguito tem sedação reduzida e é informado de vitória na eleição. Porto Alegre, 0 hora. Rejeição a Bolsonaro cresceu durante as eleições municipais em Porto Alegre. As edições impressas locais, a começar com o jornal A Crítica. Davi anuncia nomes da equipe de transição. Em tempo. Davi Almeida anuncia comissão de transição. Jornal do Comércio. Davi Almeida prepara a transição na prefeitura. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.